e fadiga. Olá, boa noite, eu sou a doutora Marília. Qual o seu nome, a sua idade e profissão? Vocês estão ouvindo isso? Pausa um pouco. Tô ouvindo. É eu aqui ou é aí? Não, pode falar, amiga, vai. Não tô Ai, ouvindo. que tem uma voz assim, tipo, fora ela me falando aqui. De IA, de inteligência artificial. Estão me ouvindo? Eu tô ouvindo você. Tá, Sim, eu também. tá bom. Oi, meu nome é Natasha, doutora, eu tenho 20 anos e, e eu sou estudante. Oi, Natasha. Qual hoje o seu motivo e consulta? Doutora, já tem uma semana mais ou menos que eu tô tendo uma dor na minha barriga, sabe? E tá me incomodando muito. Aí eu vim procurar atendimento. Eu sou gestante, doutora. Aí eu Ah, fiquei muito preocupada. certo. Ela apareceu quando a localização... ela é irradiada a algum lugar? Não, não irradia. A localização é aqui em cima, sabe? Na parte superior do abdômen. A característica dela é como... É uma dor, é uma dor de cólica, doutora. Dor de dor. Certo. Você tem algum sintoma, no caso, alguns sintomas que, no caso, assim, exacerbe ou melhore ou piore, assim, essa dor? Não, não consta. Você teve náuseas, vômitos, Eu febre? tive, eu tive vômito e eu tive febre. Certo. Você teve mudança de cor de pele, fezes, urina? Doutora, eu notei que a minha urina estava um pouquinho mais escura e as fezes sem alteração. Certo. Já teve esses sintomas antes? Nunca tive. Certo. Em relação à gestação, você está fazendo pré-natal? Já teve esses sintomas? Ah, não teve esses sintomas. Já está fazendo pré-natal? Você teve algum sangramento? Eu não tive sangramento e eu já comecei o pré-natal aqui na unidade com outro doutor. Certo. É a data da última menstruação? Foi quando? Eu não sei dizer, doutora, mas eu tô com 20 semanas de Certo. gestação. Qual a tua idade, Natasha? Eu tenho 20 anos. Certo. Já em relação à sua vacina, é o seu cartão e vacina, no caso no caso a gestante, está aí? E você? A caderneta de gestante, a senhora quer? Eu trouxe. O cartão de vacina, doutora, deve estar tudo lá, né? O doutor até falou sobre uma vacina, mas eu nem me lembro Certo. O sobre a vacina. importante é sempre a consulta, no caso, ela vinha acompanhando, certo? O cartão no caso, a gestante e o da vacina também. Você fuma, bebe ou usa drogas? Então, doutora, eu não tô fumando mais, beber, eu só bebia quando eu saía com meus amigos. E sobre droga, eu usava, eu parei, mas infelizmente eu tive uma recaída. Ok. Você tem parceiro fixo? Eu tinha, doutora, mas depois que eu descobri que estava grávida, meu namorado me abandonou e eu não tenho mais relação com ninguém. Ok. Você me permite que, no caso, eu faça a sua avaliação clínica e exame, se necessário? Permito. Certo. Então, eu lavo as minhas mãos, aqueço o meu paramento, eu chamo a presença no caso, um técnico em sala, eu solicito sinais vitais, frequência cardíaca, respiratória, pressão, saturação e temperatura, ectoscopia de pele e mucosa, com a palpação e gânglios, ausculta cardíaca e pulmonar, e avaliação, no caso, abdominal com a manobra, ela está com 20 semanas, né? Sim. Sim, doutora, tô com 20 semanas. Certo, não é a manobra Leopoldo, não. No caso, é o exame ginecológico com exame especular, toque bimanual, e só.
Certo. Aqui eu olho que no momento você está febril, certo? A temperatura é 38, seu IMC está 21, icterícia está 1/4, está hipocorada. A cardíaca normal, a respiratória está tão pequena que eu estou conseguindo enxergar. Sem alterações. E abdominal. Extensão abdominal com dor, palpação profunda, certo? Em andar superior, sem massa palpável. Ruído, percussão. Descreva manobra do fígado. E eu lembro essa manobra, certo? Eu fico à direita do paciente, ele está deitado na maca, já aqueci a minha mão, eu já aqueci a minha mão, aí eu fico de costas para o paciente, aí não lembro não, essa manobra não. Eu faço a manobra em forma de concha e peço para... não é essa. Não, estou confundindo. Eu palpo, eu estou de frente para, no caso, a paciente, eu palpo o quadrante superior à direita, peço para ela respirar, aí não lembro essa manobra, não lembro, enfim. Tem, no caso, exame ginecológico? Não consta, doutora. O que tem de exame é esse. Ok. Vou solicitar alguns exames, tá bom? Tá bom, doutora. Certo. Então, eu solicito o hemograma, o PCR ou VHS, beta-HCG, ureia, creatinina, TGO, o TGP, a fosfatase alcalina, o gama-GT, um sumário de urina com urocultura, as sorologias hepatite B, C, a toxoplasmose, HIV e VDRL, uma glicemia sérica e só. Certo. No momento, sua função hepática está alterada. A hepatite B está reagente. Carga viral está de 200. A bilirrubina está normal. Eu tenho coagulação. Ai, já pedi a outra. E de imagem eu solicito, no caso, uma ecotrans. Não consta, doutora. Certo. Você volta lá em minhas... no caso, as condutas que eu tenho que seguir. Realizar atendimento, solicitar exames, verbalizar a hipótese diagnóstica. Conduzir, ok. Então, a minha suspeita diagnóstica é que ela é... Volta lá no caso exame, por favor. Isso. A minha suspeita diagnóstica é que ela é portadora da hepatite B, certo? Está em replicação, que é o HBe-Ag. A senhora tem alguma dúvida? Eu tenho, doutora. Isso aí que a senhora me falou é grave? Eu vou passar para o meu filho? Sim, é grave. E eu vou poder ter meu parto normal, doutora? Como que vai ser meu parto? O que eu vou fazer? E quais vão ser os cuidados com meu filho? Certo, é grave, sim. A gente vai fazer o tratamento. Vou te encaminhar para o pré-natal também de alto risco, fazer a notificação, tá bom? Você vai usar a medicação para hepatite.
Doutora, E e essa medicação, eu vou poder depois amamentar o meu filho? Ai, doutora, eu tô muito preocupada. não, mantenha calma, que também eu estou aqui pensando. Jesus amado. E bem esse assunto que eu não li direito. Deixa eu ver aqui. Como que eu peguei isso, doutora? Ó, a forma de pegar é por contatos com, no caso, furocortantes, certo? Sexual. Tempo. Eu vou deixar você continuar mais um pouquinho, mas o seu tempo foi até aqui, tá? Não lembro bem esse assunto, eu não tenho ele ainda, tipo, perfeito em minha mente ainda, mas acho que foi isso aí. Continue. Vai, continua respondendo as perguntas dela. Deixa eu Ah, eu ver. tô triste, tá? Deixa eu voltar a ficar triste. Senhor, caiu bem esse assunto, Senhor do céu. Mas vai aí, fala aí, vai. Alguém quer continuar, gente? Alguém tem mais. Vamos aproveitar o caso, né? Que Acrescentem a aí, gente deu um gente. trabalhão para fazer essa estação, né? Porque esse de fato é um tema muito desafiador, mas eu acho que é um tema extremamente importante. Então, eu já queria começar com ele para depois a gente revisar. E assim, até a gente pesquisando na literatura, assim, a gente se encontra muita divergência. Foi muito difícil chegar a uma conclusão final, né, Fernanda? Nossa, Então, eu e a foi. Fernanda, que também é lá professora do Foco, ela também é da minha equipe Fábio Carlos agora, a gente fez essa estação, porque a gente queria, na verdade, abordar algumas coisas que é interessante pensando em hepatite, né? Como caiu na prova discursiva, era no adulto, mas pode vir no gestante. E vice-versa. E aí a gente vai abordar tudo. Então vai ter um pouco de teoria, mas vamos lá. Quem tem mais alguma pergunta? Deixa eu perguntar aqui a galera. A Ana Cláudia, Ana Mascaras, você tem alguma pergunta que você faria para continuar a consulta ou alguma conduta já? Acho que falar das medidas preventivas, né? Boa, ponto importante. Já é uma coisa que você saberia falar, né? Todo mundo, assim, a gente fez lá na prova, você poderia escrever de alguma forma. A gente fica tão nervoso com o que a gente não sabe, e aí esquece Eu de pensei em seguir. várias doenças. Podia dizer o diagnóstico diferencial. Eu pensei em várias doenças. Eu falei, gente, o que é? Será essa dor aqui em cima? Eu pensei em várias. Aí, quando tinha que eu reagir, eu falei, acho que é hepatite. Mas, enfim. Marina, Costela, tem alguma coisa? Ai, acho que não, achei uma estação difícil. Bem difícil. Difícil. Não é pouco difícil, não. Eu pensei em litíase. Pensou, Aí, né? aí eu falei, mas não deve ser litíase. Doutora Manu, tem alguma coisa? Eu achei que era colestase no começo, colestase gravídica. Não, eu também achei bem difícil essa estação. Eu acho que são as medidas que ela já estava falando do perfil cortante, que ela falou, da relação sexual, que a gente poderia falar, evitar relação sexual desprotegida, Mas, do gente, esse diagnóstico, qual é? hepatite B com replicação viral ativa, né? Qual o diagnóstico? Para mim, que era hepatite B com replicação viral ativa, não é? Tem replicação viral, mas é o diagnóstico? Hepatite B viral aguda. Ah, sim, bem. Aguda. Já está. Por que que ele é agudo, amiga? Ele está em replicação? É uma dica. Natasha, Por causa do marcador, né? Que não é crônico e tal. Oi, doutor. você estava sentindo o quê? Você chegou qual é o motivo de consulta? Então, doutor, tem 2 semanas que a minha barriga tá doendo. Eu vomitei, tô meio cansada e tô preocupada, porque eu sou gestante, eu tô preocupada com meu bebê. Certo. Ó, ela deu a questão. O vômito você pode ser da gestação, ok. Mas essa dor abdominal, porque aí a gente vai pensar em abdômen agudo, né? Aí como é que seria essa dor? Qual é a irradia? Tem alteração, alguma situação associada? Fala pra gente o que era, como é que tá essa dor. Só pra gente ir Tem que desvendando. fazer, então, toda a semiologia, né, Fábio? O Alice É, ajuda.
caso. Falar a localização, não pode esquecer, o tempo de aparição. Então, há 2 semanas ela percebeu que tem essa dor. E aí, como ela tá preocupada, agora ela veio procurar atendimento. Local. Ela falou, em cima aqui, doutor, aqui na parte de cima do abdômen. Qual a intensidade dessa dor? Ela ia dizer que eram 5, né? Se você explicasse para ela, de 0 a 10, sendo 10 a pior dor. Aí, irradia? Não, não irradia. Ela só tá sentindo essa dor. É uma dor incólica, ela não sabia explicar, tava doendo. Que pode acontecer na estação, né? Só não tem característica, assim, exata da semiologia da dor. E algum fator de melhora ou piora? Não, não tinha nada que melhorasse ou piora, ou piorasse, né? Não constava nada. E Tava você com já febre tinha começado, associada? e você já tinha começado você já tinha vindo na consulta, né, ó. Por isso que é também bom a gente ver a instrução, tá, galera, ó. Ela já iniciou o pré-natal. Ela já começou, então ela já fez todos os exames, ela tá vindo agora com 20 semanas, porque ela começou a sentir uma dor. Ela tá fazendo pré-natal normal. Tinha que Ô, ter perguntado. Fábio, Oi. teria que solicitar se ela tem os exames antigos, já que não veio de início, Poderia solicitar, certo? A gente não para tinha, ver se tem alguma alteração que é, passou batido, né? mas aqui no exame eu falei, ó, os exames solicitados da primeira consulta sem anormalidade, ou seja, todos os exames do primeiro trimestre ela fez tudo e tava tudo ok, né? E É. agora? Ela pode pegar uma doença nesse intercurso até agora e começou a sentir essa dor? Continue a historinha, Fernanda, como era? Como é que ela tinha que perguntar mais? Bom, investigar então essa dor, pedir o cartão de gestante, né, a caderneta, eu entreguei, tá aí. Só que ela tem 20 anos, ela tá Tá meio tendo triste, não febre? sei se deu pra ver que ela tava meio tristinha, Teve assim, febre. né? Dava uma investigada nessa parte, teve febre sim, teve febre. Leve, né, uma febre baixa, mas teve febre. E aí teve dor, a palpação profunda, né? Qualquer um pode ter dor, a palpação profunda, mas ela tá chamando atenção. Ela já não é uma pessoa normal, ela é uma gestante, já tem que colocar isso na nossa cabeça, né? Qualquer coisa que vier nela não é de gente normal. Então, pensar nesse detalhe. Aí, fazer toda aquela semiologia, a anamnese, né? Investigação, ela perguntou, né? Se teve algum saída de secreção, sangramento, ia dizer que não consta. A queixa era essa mesmo, bem específica, né? E ela tava bonitinha com a caderneta dela. E aí, quando começou a perguntar dos hábitos, o que ela, no caso, ela falou pra, pra doutora, pra médica, né, que perguntou, não sei se ela vai lembrar. Ela disse que ela não. Que voltou a usar drogas, não foi? Aí você tem que investigar qual É, é o tipo de droga que você usa, qual é a droga, quando você usou. Já pensar que o INEP gosta muito disso. é. Isso pode vir numa preventiva ou na GO, mas tem bem cara de preventiva isso. E dentro do esqueleto tem que estar sempre assim, porque, ó, é o bebe o quê? Quanto por dia, né? Então Porque ela pode ter pego isso por fuma conta da quanto droga? cigarro? Sim. Ó, ela falou que era estudante. Então, né, pessoal assim, né, de faculdade e tal, não estereotipando, mas ela tá usando droga. Qual a droga? Ela usava droga injetável. E ela teve essa recaída justamente porque ela estava triste, que foi abandonada e, né, descobriu que estava grávida, tá levando tudo sozinha, não tem rede de apoio. Tinha que investigar melhor essa parte, né? A gravidez foi planejada, foi desejada. Tem Por que 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 estar ela tá sempre essa. assim? Por que que ela tá agindo assim? Porque só pelo fato dela procurar atendimento, ter caderneta de gestante, ela tá querendo, né, ela tá querendo dar uma continuidade em tudo isso, mas teve essa recaída e era droga injetável que ela usou com os amigos. E aí, bem na nossa cara, uma exposição, né? Um fator de risco bem importante. O Para local que várias DSTs, né? há várias Para investigações. várias do Exatamente. ESTs, e ela tinha uma vida ela não tinha transado sexualmente agora, que era para você não pensar que era uma via sexual a transmissão. Porque a gente sempre relata muito a transmissão da hepatite muito por via sexual, e às vezes a gente acaba esquecendo de investigar essa parte percutânea, né? Que aí Sim. seria acidente com animais ou com
pérfuro-cortantes, profissionais de saúde, por exemplo. Se for um profissional de saúde, você tem que investigar. Teve algum acidente de trabalho com pérfuro-cortante? Meu Deus! E aí, e no caso dela, era o X da questão que a forma de transmissão da hepatite foi o compartilhamento de seringa. Ela estava usando droga injetável. Então, a via de transmissão percutânea, que é a segunda causa mais comum de transmissão da hepatite B, né? Certo? Então, a hepatite B pode ser a transmissão, né? A principal que a gente tem é o sexo, ela transmite bem, tipo assim, ela é muito mais fácil de transmitir via sexual do que propriamente o HIV, certo? A chance de você pegar hepatite é muito maior. Percutânea, transfusional, mas é raro, mas pode acontecer. A transmissão vertical também pode acontecer, tá? Então essas são as principais formas de transmissão. Então, quando pensar em alguém que está vindo com febre ou com algo assim, uma doença que está sempre botar aquele ponto do checklist que a gente falou de epidemiologia. Tem contatos com os mesmos sintomas? Quando começou? Algo de epidemiologia no meio. Febre e doença infecciosa, né? O que mais, Fernanda, que você ia falando? Pensar nesse contexto da nossa banca também. A gente tem infecto e tem a parte dos hepatos, que já veio, né, nas provas passadas. Então, a gente tem que pensar nisso. Pode juntar, associar isso e virar parece mirabolante, mas não é. Então, uma gestante que ela já... Não quer dizer que os exames iniciais deram não reagentes, nada de alterado, mas se ela tem um fator de risco, se ela tem uma exposição, aí você tem... Talvez não viria assim com sintomas, pode ser assintomático, mas nesse caso teve. Então, pensar nisso e mais pela vida dela, o estilo de vida dela. É isso. Porque exatamente esse é um ponto que eu queria chamar a atenção para essa enfermidade, né? Que a gente não costuma muito a suspeitar e por isso a gente só pega os pacientes que estão na fase crônica, já na fase terminal da doença. Porque elas são muito inespecíficas, elas podem ser oligossintomáticas ou até mesmo assintomáticas. E por isso que a gente faz o teste para todas as gestantes quando começa ali, né? No primeiro trimestre e no último trimestre. Porque no primeiro trimestre eu quero saber se ela tem para eu ver se eu vou tratar ou não para ter a conduta do parto, porque já vai que ela tenha crônica já, certo? Né? Hoje é difícil a gente ter hepatite B, porque a maioria das pessoas foram vacinadas quando nasce, mas pode ser que tenha crônica, né? E aí, mas ela ter crônica, ela pode reagudizar na gestação. Então pode ter hepatite B crônica e hepatite B aguda. No caso dela, ela não tinha vacina, não era imunizada para hepatite, ela desconhecia. Então ela pegou uma hepatite viral aguda na gestação, que era o diagnóstico. E aí agora a gente tem que saber, vai tratar ou não vai tratar? Trata a hepatite B na gestação, né? Certo? E aí assim, a ideia da gente ver era explorar vários aspectos, né? A questão do adulto normal, da gestante, porque a parte da gestante é a mais difícil, certo? Ela tá com 20 semanas. Qual é a medicação, qual vacina que ela disse aqui que não conheceu, você poderia indicar a partir da 20ª semana? Cadê? Tá desconhecido, mas ela tá com 20 semanas. É a DTPA? DTPA, eu sempre faço para todas as gestantes, né? Então, lembrar desse detalhe da DTPA, tá? O que mais para falar do caso, assim, que a gente ia falar, ô Fernanda, antes de ir para prática, para teoria ali? Bom, do caso em si era mais ou menos esse. Perceber, notar que às vezes o ator tá demonstrando, né, que tá mais triste, tá mais... Você vai ter que acolher, né? A gente tá ali para isso. Pensando que você tá lá na porta 5, lá que é da preventiva, né? Você tem que estar preparado para isso. E pensando nesse mundo a parte da gestante, né? E focar no ponto mais estranho da que ela falou na anamnese, que às vezes a gente quer tanto seguir ali para frente. Eu queria que ela... Pode terminar, Fernanda.
Pode terminar. Uma coisa que eu achei interessante foi que uma das meninas aí pensou no diagnóstico de colestase, realmente. Aí pode investigar a queixa ali dela, fazer anamnese nesse sentido, porque pode estar lá para pontuar mesmo. Não deixa de ser um diagnóstico diferencial, né? Pergunta do prurido, se teve ou não, é importante. Aí, tipo, porque às vezes, quando a gente pensa assim na icterícia, ou a gente já quer pensar, né? A gente, principalmente a gente da UPA, que foi muito da cirurgia, a gente quer pensar em coisa da via biliar. A gente sempre esquece das hepatites virais. Ou virais ou não virais. Pode ser alcoólica, pode ser medicamentosa, certo? A gente esquece. Então, sempre é importante, num quadro de icterícia, investigar se não tem alguma causa infecciosa ali no fígado. Hepatite, eu sempre esqueço, por exemplo. Porque é um tema que às vezes a gente não gosta de estudar, é difícil e é desafiador mesmo. Mas eu tentei, assim, o máximo e vou trazer para vocês aqui um pequeno resumo. Assim, como é um tema que eu acho que é difícil para muita gente, eu vou tentar trazer uma parte que eu vi Pode dizer, Manu. Nesse caso, a gente encaminharia ela para o pré-natal de alto risco. Boa pergunta. E aí, tipo assim, a gente acionaria também o EMUT, porque eu acho que ela estava triste, né, pelo que ela falou. Tá no meu PEP, isso. Psiquiatra, psicologia, Vou mostrar para vocês. social, porque como tem essa questão aí da drogadição, pontos de prostituição, e ela está sem rede de apoio também. É um ótimo ponto. Então, por mais que eu não soubesse da doença, né, você poderia ganhar ponto nisso que a Manu falou, porque tudo isso que ela falou tava lá. Ela tava triste, então manda pro EMUT, né? Eu acho que o segmento dela continuaria na UBS, mas também seria já encaminhar porque é alto risco a É gestação. alto risco. Exatamente. É pré-natal de alto risco e vai ter que encaminhar para o segmento, sistema especializado. Geralmente o infecto tem que acompanhar, o obstetra, tudo isso aí. Pré-natal de alto risco, você tinha que mandar ela, né? E dizer justamente isso. O paciente nunca deixa de ser seu, né? ABS. Ele só vai ter acompanhamento também de outros, e você vai coordenar todo o cuidado, que é um dos princípios que estaria coordenação do cuidado, né? E a longitudinalidade. Mais alguma coisa sobre o caso aí? A Luana e a Ana, fala aí, 1 minuto para cada. O que vocês acharam da nossa... Aí eu faço a teoria aqui e depois a gente vê o PEP no final. Tá? Luana, o que você achou aí de dica para nossa doutora? Num contexto geral, uma estação com o nível que foi, eu achei que ela saiu bem. Está tendo um segmento de um raciocínio clínico bem direcionado, está com a anamnese boa, está conseguindo manter um script adequado, né, para a estação. Realmente, o que terminou complicando foi a questão do tema em si, né? O tema é difícil. Ana Mascares. Eu acho que só na parte ali da anamnese, na questão, tipo, de Alicia, por exemplo, perguntar em bloco, porque pode ser que, tipo, lá no INEP, eles soltem todas as informações e você perca a pontuação por conta disso. Então, pelo menos essa parte, perguntar em bloco. Tipo, não quer perguntar todos os sintomas de uma vez? Pergunta, tipo, os gastrointestinais, aí depois pergunta, tipo, por blocos assim também. E outra coisa, Marília, que eu acho, assim, enxugar mais o pedido do exame físico. Eu acho que dá para dar fazer um exame físico mais direcionado, talvez. Porque nos PEP, assim, solicitou exame físico e direcionar, eu quero uma palpação, inspeção abdominal e tal. Então, vocês viram que eu já coloquei aqui uma manobra semiológica, que é uma manobra extremamente importante para a gente já ir tendo contato com a semiologia, né? Aí, assim, não tá sabendo fazer a manobra, tipo, trava ali, né? Eu acho que dá para seguir, porque tem muita coisa para frente. No final, sobrou tempo, volta. Aí você ficou querendo tentar, começou ali querendo falar a manobra de engarra, né? Tava começando, mas não tô sabendo. Acho que é bom a gente seguir a estação, porque a gente trava.
E aí a gente tem que treinar a não parar nesse lugar e ficar aí, entendeu? E perder vários pontos lá na frente. Mais alguma coisa sobre... Ó, vou tentar fazer aqui bem rapidão, falar da hepatite que eu achei mais importante que possa vir voltada assim para uma estação, alguma coisa assim, certo? Então, o tema de fato é hepatite B. Aí, assim, quem tiver alguma algo a acrescentar, falar, que viu em algum lugar, fala, porque são coisas que têm muita divergência, e assim, eu tive como base para preparar isso aqui, o último PCDT de hepatites virais, né, que é de 2023, e também vi a cartilha de pré-natal de alto risco, que tem uma parte que fala só lá da hepatite na gestação. Só que o 2023 ele já tem algumas coisinhas que é diferente da cartilha, entende? Então, vou falar aqui para vocês e cuidado assim, se vocês forem ver uma aula mais antiga ou uma aula que segue o modelo da Fiocruz, já tem coisas diferentes. E por isso que às vezes eu acho que o tema fica muito cabuloso, né? Mas vamos lá. Só para dizer, a hepatite B, ela é o único das hepatites, a diferentona. Ela é a única que é DNA. DNA viral dela é o único que tem DNA viral, certo? Então ela é muito comum no Brasil, certo? Mas, gente, eu fiquei chocado com isso. Na Amazônia, ela tem muita prevalência. E eu vi um caso que é um índio. Índio é fator de risco para hepatite B. Porque lá na Amazônia tem alta prevalência de hepatite B. Eu não sabia desse dado epidemiológico. Entendeu? E eu acho que isso ainda é legal a gente tocar nessas coisas, porque, o paciente veio de onde? Veio lá do Amazonas, é um índio, aí a gente quer saber só da malária, né, daquelas, mas, O Fábio, inclusive, é referência no Amazonas, tem a Fundação de Medicina Tropical, referência em estudos para hepatites virais. É referência mundial, inclusive. Muito interessante, não é? Eu não sabia, gente. Eu fiquei muito impressionado. Certo? Eu ia nem. Se viesse a da Amazônia hepatite, oi, o que tem a ver, né? Então, quilombolas e os povos indígenas, né? São considerados fator de risco, profissionais do sexo, pessoas em situação de rua, usuário de droga, que justamente era o nosso caso, era um usuário de droga, pessoas privadas de liberdade, né? Porque as condições mais precárias, certo? E aí. Isso são os fatores de risco, que é os grupos de risco, é extremamente importante que você tenha uma orientação. Pode falar, Lu. E assim, Fábio, uma coisa que às vezes a gente pode pecar seria também com a questão do uso da droga relacionada à cocaína, porque a gente tem a mania de achar que é só inalada, e tem usuários que fazem ela por endovenosa, e ela também, quando o usuário falar que tem o uso da cocaína, sempre perguntar por onde. Porque a gente vai só no inala e esquece que pode também ser com isso. Gente, como é que bota o pó na veia? Eles derretem? Eu não sei, eu só sei que esses artistas têm aí pra tudo. Meu Deus, eu achei que era só heroína. Mas assim, falou droga, eu já penso que pode ser em qualquer via, né? E é importante isso, de fato. Aí outra coisa que eu vi, assim, eu já vi até estações sobre esse tema, foi difícil, eu não achei nenhuma, sinceramente, até procurei, né? Risco de cronificação. Aí, olha como é importante, por isso que eu trouxe, quando eu estava estudando esse tema, que eu vi isso, esse cara, tem que ser algo de gestante, porque o maior risco, o que a gente não quer na hepatite B? Que ela cronifique. É tudo que a gente tem, o nosso medo é que ela cronifique, né? E a gente não faça soroconversão. Quem é a população de maior risco? RN. Se um RN pegar, se ele tiver a transmissão vertical, ou ele pegar depois do parto, 90 a 95% vai cronificar. O que a gente faz? A vacina logo assim, na maternidade, né? Porque ele tem um alto risco, né? Depois do RN vai ser as crianças. O adulto, só 5 a 10% que vai cronificar, né? Que vai continuar produzindo HBsAg ali para a vida toda, certo? Então, essa parte da cronificação é importante. E detalhe, quem tem a cronificação pode ter algum momento da vida que ela fique reative, né? Faça uma reativação e se torne aguda. E fica nessa. Por isso que vai ser importante tratar. E geralmente esses pacientes, tanto hepatite C quanto hepatite B, são pacientes assintomáticos, que você só vai descobrir o BO quando já está no estágio muito avançado. Então, se você fizer o tratamento conforme as indicações, você vai
evitar essa lesão hepática, o risco de câncer, por aí vai. Então, a transmissão, que eu já comentei com vocês, né, que tem uma transmissão sexual, vertical, percutânea, não vou me deter nisso. Aí, assim, o quadro clínico, que era o que, como eu falei para vocês, ela pode ser uma paciente que não está com nada, totalmente assintomática. Então, como é que eu vou pensar se a Fernanda tivesse vindo e não tivesse nada? Você ia pensar em pesquisar essas doenças pela anamnese, porque você ia saber que ela tinha usado drogas, e se você perguntasse mais, ela ia dizer que tu injetou droga nela recentemente. Então, automaticamente, eu já tenho que falar todas as sorologias que você fez muito bem, solicitou todas as sorologias para ela. E todas aquelas que você falou estavam no meu PEP, entendeu? Então, aí quando você pegasse a sorologia, ia vir lá o teste, aí você ia começar a estação, né? E aí o quadro clínico seria isso, né? Ela pode, a forma aguda, e pode também ser autolimitada, ela pode evoluir para uma hepatite fulminante ou cronificar. Aí vai depender do status imunológico do paciente, né? E aí ela tem risco de evolução para cirrose e, consequentemente, hepatocarcinoma. Só um detalhe que na hepatite B, diferente da C, eu posso ir da hepatite B direto para o hepatocarcinoma. Eu não preciso necessariamente ir para a cirrose para depois ir para a hepatite, para o câncer, não, certo? Porque o B ele é muito oncogênico, tá? E aí eu tenho uma infecção, na hora que o indivíduo susceptível ele entra em contato com o vírus, ele vai ter a fase aguda, e a fase crônica, se por acaso essa doença cronificar. Então, a fase aguda, em geral, você vai ter o clearance viral, o nosso próprio organismo, ele vai eliminar esse vírus, vai produzir o anti-HBsAg em até 6 meses. Passando de 6 meses em continuar o HBs, que é o antígeno, positivando, é porque cronificou. E aí a gente vai ver os resultados. Só prestem bem atenção que isso aqui fez total diferença para me entender os exames. Por isso que eu coloquei essa imagem, né? Ó, veja só. Qual é o antígeno de superfície? Vamos fazer aqui a anatomia do vírus, tá? Entenda isso aqui que você vai entender os exames. Estou te falando. Qual é a proteína de superfície? É o HBsAg, certo? Esse HBsAg é o mesmo, essa proteínazinha aqui é que está onde? Na nossa vacina. Então, quando eu faço a vacina no paciente, eu estou injetando um pedaço dessa proteína de superfície. Então, o meu corpo, para se defender dessa proteína de superfície, ele vai produzir quem? Um anticorpo. Contra quem? Contra o HBsAg. Então, se eu sou vacinado, eu tenho no meu organismo apenas o antígeno de superfície, que é o que foi colocado na vacina. Na vacina, não tem o core, que é lá dentro, já no, perto do capsídeo, né? E o E, que também é uma proteína que está lá dentro, um material que está lá dentro. E para o nosso organismo ter contato com essas estruturas de dentro, eu necessariamente tenho que ter entrado em contato com o vírus e ele tem que ter replicado, né? Porque na hora que o vírus está se dividindo, é que o meu organismo vai entrar em contato com essas partes aqui de dentro. Então, se eu tenho em algum momento o anti-HBc AG total positivo, quer dizer o que para você? Ó, doutor, só trouxe aqui no meu exame de hepatite, aí tá lá, HBcAg positivo, único. O que é que você pode dizer para essa pessoa? Ó, fulano, você já entrou em contato com o vírus selvagem, é o que eu posso dizer. Porque para eu ter um anticorpo contra uma estrutura que está dentro do vírus, eu tenho que ter tido contato com esse vírus, e o vírus tem que ter se multiplicado em mim para eu ter contato e produzir anticorpo contra essa estrutura aqui, certo? Então, primeiro conceito, a vacina, eu injeto no organismo da pessoa o anti-HBsAg, certo? O anticorpo contra o antígeno HBsAg, certo? Isso é a vacina. E o meu organismo, quando eu entro em contato com o vírus selvagem, a pessoa pegou lá na transmissão sexual, ele vai entrar em contato. E aí ele entra em contato com essa superfície. Ele faz o quê? Vou produzir anticorpo. Ele faz a soroconversão, né? Produz anticorpo contra o anti-HBsAg. Então, ó, dois conceitos. Eu posso ter anticorpos anti-HBsAg por conta da vacina,
que é o que eu estou colocando, mas eu também posso ter ele positivo porque eu entrei em contato com o vírus e eu mesmo produzi um anticorpo e me curei. Eu fiz o clearance viral, eu eliminei o vírus, porque o meu sistema imunológico foi top e em 6 meses eu eliminei e não cronifiquei. Como que tu vai diferenciar agora? Ah, doutor, tá com anti-HBS positivo. Opa, você já teve hepatite. Você vacinou, esse anti-HBS, o anticorpo contra HBS foi pela vacina ou foi pelo anticorpo? Ou foi pelo que ele, aliás, foi pela vacina ou porque ele se contaminou? Como é que tu vai saber disso? O que é que você pediria? Um exame? Aí eu peço IgG-GM, Mas o quê? IgG, IgM, o quê? anti, anti, HBS. é o O anti-HBS. HBS? Mas a vacina tem a proteína S, é o que eu tô colocando, então não dá para me saber. Eu quero saber se esse paciente teve contato com o vírus. Anti-HBC, C de HBC, gente. Porque eu falei para vocês, eu sou o anti-HBsAg, tanto é o que a vacina tem. Então, se eu dou a vacina, ele produz anti-HBsAg. Anti-HBsAg. E se eu entro em contato com o vírus, eu também, se eu tenho uma boa imunidade, eu também vou produzir um anticorpo contra essa estrutura. Mas além de produzir um anticorpo contra o HBsAg, eu também produzo anticorpo para quem? Porque o vírus vai entrar lá no corpo da pessoa e ele vai se multiplicar, não vai? Na hora que o vírus está se multiplicando, o que, que acontece? O meu organismo, o meu sistema imunológico, entra em contato com essas estruturas que estão aqui de dentro. Então ele vai produzir um anticorpo contra HBsAg e também vai produzir anti-HBeAg, certo? Então, se eu ver um exame, tem um anti-HBsAg, anti-HBsAg positivo, o próximo exame para eu saber se essa infecção é uma infecção pelo um vírus selvagem é o anti-HBC, certo? E aí, é o anti-HBC. Mas aí, essa infecção agora é crônica ou é aguda? Aí é o que a Marília falou. Eu peço o anti-HBC IgM e o anti-HBC IgG. Se o anti-HBC vier IgG vier positivo, quer dizer que eu tive uma infecção viral por hepatite B lá no passado, mas eu fiz a soroconversão, me protegi e eliminei o vírus. Eu não tenho mais. Porque jamais você vai ter um antígeno HBsAg vivendo com anti-HBsAg. Eles são incompatíveis. Você nunca vai encontrar no sangue da pessoa anti-HBs com HBsAg. Não dá. Não bate. Certo? Porque na hora que eu produzo um anticorpo pro vírus, eu elimino. Tá? A outra coisa que eu quero que você saiba é que esse HBeAg, ele vai me indicar que o vírus está replicando. Então ele está aqui pertinho do. Lembra assim, ó, ele está aqui pertinho do DNA. Então, na hora que o vírus está aqui se multiplicando loucamente, ele começa a produzir muitas dessas proteínas aqui. Então, se você faz um exame e tem um HBeAg positivo, é porque esse paciente está replicando muito o vírus. Então, ele está com a carga viral muito grande. Então, eu tenho que tratá-lo. E a nossa paciente, ela trouxe esse exame reagente para você entender que ela estava replicando e que você ia ter que fazer uma conduta ali. Então, gente, tem que entender isso aqui e tem que visualizar essas estruturas. Daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico para familiar. Vai, Marília, diga aí. Então, assim, se eu tenho o HBsAg, é porque eu recebi vacina ou eu tive um vírus que meu corpo eliminou lá, sei lá. Ok. Exatamente. Beleza. Isso. Aí, se por acaso eu tiver um novo contato, aí já vai ser o HBcAg. Não, é assim, ó. Se você já está imunizado, se você já tem um anticorpo, na hora que eu entrar em contato com o vírus, eu vou eliminar esse cara. Entendeu? O HBcAg. Se você faz o exame no paciente, como é que eu vou colocar aqui sorologia, quantificar quanto é que está seu anticorpo para hepatite B. Então, eu vou te perguntar o exame quantitativo de
anti-HBsAg. Tá mais que 10, opa, tá imunizado. Então, se eu entrar em contato com o vírus, eu não vou pegar, porque eu já tenho um anticorpo contra ele. Certo? Agora, eu tô querendo assim, eu quero saber se esse anticorpo é pela vacina ou é porque você entrou em contato com o vírus selvagem. Essa é a confusão. Pode falar, Fernanda. Não, só queria falar que, assim, às vezes a gente esquece que o teste rápido é o HBsAg, né? O teste aí rápido, eu vejo isso aqui, ó. Exatamente. Certo? Então, vejo isso aqui. Hã? A questão da discursiva. Exatamente. Por isso que eu tô fazendo questão de falar isso, porque ele pediu esses exames lá. E a Então, gente esquece Fábio, isso o tempo todo. Então, Fábio, eu posso ter o HBsAg estando imunizada, porque seria um outro vírus selvagem. Não, você só vai ter o HBC, Isso. o anti-HBC positivo, se em algum momento da sua vida você entrou em contato com o vírus selvagem e não tinha defesa, e o seu corpo produziu as defesas. Entendeu? Agora, se eu entro em contato com o HBsAg pela vacina, então eu só vou produzir um anticorpo contra o HBsAg. Eu não tenho nenhum anticorpo, nem anti-HBe, nem anti-HBC. O que eu quero que você entenda é o seguinte, ó. Eu só tenho anticorpo anti-HBC se eu tiver contato com o vírus selvagem. Certo? Uhum. Eu preciso ter tido contato e ter ficado doente por esse vírus. Entendi. Né? Porque se eu estou imunizado e eu entro em contato, eu já tenho uma defesa. Os meus anticorpos vão lá, já atacam o vírus, já destrói. Tchau e benção. Entende? Então, por isso que quando a gente pede lá o exame da gestante, você pede, às vezes o HBsAg, pede, se for anti-HBC, às vezes você quer saber se ela tem crônica, aguda, você poderia pedir, nessa nossa paciente, poderia pedir o HBC para ver se era crônica ou era aguda. Aí, IgG e IgM. Se for IgM, e as questões, principalmente a primeira fase, ama isso. Ela te dá o anti-HBs positivo. Aí ela quer saber se tu sabe se esse HBs está positivo é por conta da vacina ou é por conta que ela teve a doença. Aí você vai para quem? Pro anti-HBsAg. Se ele tiver positivo, opa, ele está imune não pela vacina, mas sim porque ele entrou em contato com o vírus e conseguiu o soro converter. Mas se esse anticorpo aqui dá negativo, é porque eu nunca entrei em contato com esse vírus, eu nunca tive hepatite. E as questões pegam muito isso. Então, pelo menos isso aqui tem que saber. E saber que o HBe está relacionado com replicação viral. Então, sempre que eu tiver um HBe elevado, você já tem que acender a lanterna que tem replicação, provavelmente eu vou ter que tratar. E por que eu quero saber o HBeAg? Porque é ele que é um dos principais parâmetros que eu vou avaliar para tratar ou não essa nossa gestante. Por isso que eu te dei ele lá no exame. Certo? Aí, vamos aqui entender, ó. Ô, Fábio, sobre essa questão da vacinação, não sei se você colocou aí, mas eu lembro que eu fui uma vez no reumato, ele pediu os exames, e daí eu não tinha anticorpo, eu tinha todas as doses da vacina certinha, eu não tinha anticorpo. Eu não sei se funciona assim hoje ainda, mas eu lembro que eu tinha... E aí ele faz o quê? Toda a aplicação da vacina, e daí depois refazer os exames para ver se tinha criado anticorpo, porque eu não tinha. Pronto, é exatamente isso. Por isso que às vezes a gente... Eu já fui também no médico que já pediu. Você pede o anticorpo, né? Você dosa lá para ver se a pessoa está imune à hepatite. O ideal é que ela esteja com o anticorpo, o anti-HBs de superfície AG maior que 10. Então ela está imune. Se você não tem maior que 10, você não está imune. O que a gente faz? Faz um outro ciclo de vacinação. Aí coleta de novo, faz de novo a prova, depois da última dose da vacina. E aí você vê. Porque de fato, tem pessoas que não fazem a soroconversão, mesmo com a vacina. Mas é uma porcentagem mínima, você tem que ver se está dentro dela, né? Certo? Então é isso. HBsAg, ó, vamos para esse gráfico ver se a gente consegue entender. Vocês pelo menos decoraram onde é que está cada coisa dessa dentro do vírus, porque aí já ajuda muito. Calma que é complexo. Não se desespere, que nem eu tenho. Ó, gente, ó, vamos lá.
Aqui é um caso, vou simular para vocês, uma hepatite viral aguda, certo? Que se resolveu, tá? Vamos tentar agora trazer tudo que eu falei para esse gráfico. Ó, eu entrei em contato com o vírus. O vírus eu vou chamar de antígeno. Se é um antígeno, eu entrei em contato aqui com o HBsAg, o antígeno de superfície do vírus, certo? Aí esse vírus, ele começou a replicar. Começou a replicar o DNA. Aí o que começa a aumentar também? Se está multiplicando, se ele está replicando, está aumentando a quantidade desse vírus dentro, ele está multiplicando muito DNA, não tá? Porque a gente viu que o Ezinho, ó, esse E, ele está pertinho do DNA. Ele é, digamos assim, ele é produzido à medida que, que o vírus está produzindo DNA. Então, se está tendo replicação, o E vai estar nas alturas. Só que aí chega um momento, né, que eu começo a produzir anticorpo, né? Aqui ele começou a produzir o anti-HBC para tentar destruir o core, esse antígeno core, que é por isso que é C, core, que está aqui dentro, no centro, certo? Aí, ó, eu começo, ele vai subindo, e na medida que ele vai subindo, ele vai deixando a replicação viral e a quantidade de vírus vão diminuindo, certo? Enquanto isso, meu organismo está começando a trabalhar para também produzir um antígeno de superfície, que é o anti-HBs. Então, na hora que ele vai subindo, aí vai ter dois caminhos. O HBC IgM, ó, ele só vai até aqui e desce, ó, 32 semanas, porque ele não ele é agudo, na fase agudo. Agora, se eu tô lá 2 anos depois, eu peço, quem é que vai estar positivo? O anti-HBC IgG. Ou seja, eu tive lá no passado, tipo lá no mês 16, eu tive contato com o vírus, eu repliquei anticorpo, o meu IgM já se foi embora, porque atacou tudo lá, mas eu tenho uma memória imunológica aqui, porque eu já entrei em contato com ele lá, certo? E aí, o meu anticorpo anti-HBE começou também a ser produzido, porque eu estou tendo em contato com essa estrutura aqui, e o HBS, ele está aqui por volta da 32ª semana, ó, ele começa a ser produzido, né? Então, à medida que ele vai crescendo, ele vai destrói completamente esse vírus, não vou ter mais nada, porque se eu tenho um anti-HBS positivo, eu não vou ter HBsAg, ó. Não dá. Esse não se mistura com esse. Certo? Então, se a pessoa chegar para você e eu tenho HBsAg positivo, você está com vírus. Para eu saber se está com vírus, eu peço o quê? Carga viral. Para ver a quantidade de vírus que eu estou dentro, que esse paciente tem. Certo? Ah, chegou para mim, tem anti-HBsAg, né, positivo. Opa, eu já sei que ele soroconverteu, então esse paciente estou mais tranquilo, porque ele não tem hepatite agora, não tem hepatite, certo? E o próximo cenário seria a cronificação. Ó, o paciente entrou em contato com HBS, começou a produzir, ó, produziu. Aí o anti-HBC-IgM aqui também começou a produzir, o anticorpo anti-HBC, o IgM acabou, o anti-HBC continuou. Mas o que é que vai dar para você que é crônico aqui, ó? O vírus entrou em contato aqui. Como é que eu sei que eu tenho um vírus circulando no meu organismo? Qual é o anticorpo que é o HBS, a proteína, que é o que a gente quantifica. Então, ó, o vírus entrou. Se o meu organismo produzisse um anti-HBS para atacar esse vírus, ele ia vir, ia morrer e ia curar. Em até 6 meses, que é a fase aguda. Só que o vírus fez o quê, ó? Opa, eu sou mais forte. Então ele continuou, ó. Você tá vendo que o HBsAg continua alto para a vida toda? Tipo, ele estabiliza ali. Aí como é que eu vou fazendo? Eu vou vendo, às vezes o HBS, o vírus, ele estabiliza numa replicação ali, fica num um padrão, e aí você vai controlando pela replicação. Eu vou controlando o HBE. Opa, se esse HBE está aumentando, quer dizer que o vírus começou a se multiplicar muito, então eu tenho que tratar, tenofovir.
Se eu estou mantendo o HBE basal é porque o vírus está ali, dormindo, dormindo, dormindo. Aí na hora que esse vírus está aqui dormindo, alguma coisa acontece, ele se reativa, faz o quê? A pessoa pega um HIV, por exemplo, aí ele reativa. Aí ele começa a aumentar. E aí o que acontece? Como é que você sabe que ele está aumentando o vírus? Porque o HBE está positivo. Essa é a parte mais chata, certo? Não sei se deu para entender, mas isso de exame, gente, tem que entender, não só para o INEP, mas é para a vida toda mesmo, porque isso cai demais, isso no pré-natal vai vir demais, né? Tipo, você tem que se ligar disso. E ainda tem um mutante precore que eu não vou nem falar para vocês, tá? Mas aqui eu expliquei um pouquinho de cada um. E aí aqui até agora a gente estava falando só de antígeno e anticorpo. Antígeno é quando eu produzo o anticorpo e o antígeno é a estrutura do vírus, é o nome da parte do vírus, digamos. Certo? E aí, se eu quero avaliar uma paciente dessa, eu também posso pedir, se eu sei que ela está replicando, então eu posso fazer o quê? Pedir a carga viral, para saber quanto de vírus ela tem. Que nem a gente faz para o HIV, a gente pede quanto de vírus o HIV a pessoa tem no HIV, então eu posso pedir carga viral também para o vírus do hepatite B. E tem o mutante precore, que é quando o HBE não dá certo, não usa. Outra coisa, hepatite, ela ataca quem? O vírus tem tropismo por quem? Pelo fígado. Então, geralmente, o sintoma vai ser no fígado, né? Ou seja, o fígado está sendo atacado e ele não está conseguindo ali metabolizar a bile, ou os hepatócitos estão se destruindo, liberando bilirrubina já direta metabolizada na circulação sanguínea, e ele está ficando amarelinho, por conta da bile causada, dessa liberação dessa bilirrubina direta causada pela agressão ao fígado. E aí como é que eu vejo que é um caso de hepatite? Aí você vê, ó, quando o TGO e o TGP estão elevados, muito elevados, né? Então, na fase aguda, você vai pegar, o paciente às vezes não está assistindo nada, mas vai estar lá, vai ver que está extremamente elevado, porque está tendo uma lesão renal, ou hepática. Aí o fígado faz o que também? Produz proteína. Bilirrubina albumina não é uma proteína? Aquela velha história. Eu estou avaliando a lesão hepática pelo TGO-TGP, e aí eu preciso avaliar a função hepática. Como é que eu avalio função hepática? Bilirrubinas, função do fígado, né? Conjugar a bilirrubina direta e indireta. Então, se eu quero ver se o fígado está funcionando, eu peço bilirrubina direta e indireta. Outra função do fígado, produzir proteínas. Se eu quero ver se o fígado está funcionando, eu posso pedir uma albumina ou proteínas séricas. Outra coisa, eu posso pedir o TAP-TPA, porque o fígado produz quem? Fatores de coagulação, que é o primeiro a alterar. Então, quando eu quero ver função hepática, eu vou pedir bilirrubina, proteínas séricas, albumina e TAP-TPA, que é para eu ver os fatores de coagulação lá. Se os fatores de coagulação não estão produzidos, meu TAP-TPA vai estar alargado. Por isso que vocês vão ver que é um dos exames que a gente vai pedir para ela, é a proteína e o INR ou o TAP, o tempo de protrombina, porque eu quero saber se esse fígado está funcionando. Ela não está com dor lá no hipocôndrio? E aí, por isso que eu também pedi para você, eu disse lá, eu entreguei na anamnese que ela estava com dor no fígado, a palpação, não foi? Então vocês vão entender, eu faço aqui a palpação do fígado, mas os achados, você sabe interpretar? Então já pega essa, eu vou falar lá no final, mas se eu palpo o fígado, ou faço uma percussão nesse fígado, e tem dor nesse momento, indica que ela está tendo um quadro agudo. Porque se fosse um quadro crônico, ela não ia ter dor nesse órgão, certo? Nessa víscera. Então ela estava com dor. Esse era um sinal semiológico que era para você entender que eu estava dizendo, foi recente, foi agora há pouco, né? Isso, a semiologia pode vir em umas situações dessa forma, né? Pedir para você, ele vai te pedir para você fazer a manobra, mas você precisa saber interpretar o que você vai achar lá. Não se liga só em saber como é que faz a manobra, não, tá? Aí dá diagnóstico diferenciais, gente. Diagnóstico diferencial. Outra coisa que eu posso pedir para avaliar esse fígado na hepatite é imagem. Para ver, que é o que ele pedia, um dos exames lá que a gente tinha que ver, né, do paciente lá na questão discursiva, pedia imagem para
avaliar o parênquima hepático, para ver se já tem alguma lesão, se tem. Então você pode pedir ultrassonografia, você pode pedir a tomografia, a ressonância, certo? Para você ver como é que tá o parênquima, se já tem um câncer, se não tem, e por aí vai. E diagnósticos diferenciais, já pensa, tá pensando em hepatite B, pode ser qualquer uma outra hepatite, né? Então, e aí carcinoma, a colestase, como a Manu falou, certo? Então tem que saber diagnósticos diferenciais. E lembrando que hepatite não é só viral, tá? E aí tem as medicamentosas, que é como já veio nas questões objetivas, se eu não me engano, uma hepatite induzida pelo uso de paracetamol. Era até uma questão que vinha, o menino tomou muito paracetamol, porque tava com dor lá e tava doendo no fígado, não sei o quê. Eu sei que ele pediu o antígeno, como é, João? O antídoto. E aí era o acetamino, como era, gente? Já esqueci, meu Deus. Antídoto do paracetamol. Era Ele assistiu. N-acetilcisteína. O paracetamol é que pode vir com o nome de acetaminofeno, né? Que é o outro nome dele. Isso Cuidado. mesmo. Certo? Não desistam. Viu, Manu? Tô vendo sua cara aqui. Marília, tá tudo certo? Pai, porque esse assunto, Senhor do céu. Mas abra a cabeça. Não vai Esse pegar tudo assunto hoje. é eu e ele, sabe? É um caso de É. amor e ódio com esse Mas assunto. vai pegar alguma coisa aí. Aí vamos lá. Se eu pego um paciente hoje, um paciente normal, adulto, quando eu decido que eu vou tratar ou não, né? Primeiro eu vou pedir esses exames, vou ver. Geralmente, eu falei aqui para vocês, a fase aguda ela dura 6 meses. Então, se esse paciente está há mais de 6 meses e está replicando, ainda tem HBsAg positivo, está tendo ali a lesão Alt-H elevado, ou seja, o fígado está sendo atacado. Então não dá para me ficar esperando. Então eu acho que vou ter que começar a tratar. Porque, em geral, a gente, em 6 meses, a gente consegue fazer o clearance viral, que é a eliminação desse vírus, do nosso próprio organismo, e aí a gente vai estar imune, porque o meu organismo era forte e combateu o vírus, conseguiu, né, soro converter, ou eu tinha imunidade vacinal. E aí ele não conseguiu crescer. Tá? E aí, lembra assim, talvez o INEP não vá, acho que profundamente nesses critérios, né? Mas a população geral, quando é que eu vou tratar com tenofovir? É a principal droga para hepatite B, é tenofovir, mas eu também tenho um entecavir, esse tenofovir é alfa, só que esses aqui, eles são muito caros. Então, você começa com tenofovir, eu não posso usar tenofovir, porque eu tenho uma insuficiência renal. Aí você vai para o entecavir, que ele é mais caro. Não é nem pelo efeito, é porque é mais caro mesmo. Então, quando os pacientes têm esses sintomas, tem alguma dessas situações aqui, aí eu não posso usar o Entecavir, eu tenho que vir ou o tenofovir, eu tenho que vir pro Entecavir, entendeu? Mas, como que eu vou tratar o paciente com hepatite B? Tenofovir. Não pode, o cara tem insuficiência renal, tem osteoporose, osteopenia, cirrose, tá fudido lá e tal. Aí eu vou pro melhorzinho, o Entecavir. Certo? Se o paciente fazia uso de lamivudina, por exemplo, é um paciente HIV, ou um paciente que já tomou esse antibiótico em outro momento, a lamivudina, ela induz a resistência ao tenofovir. Então também não posso fazer, eu já venho pro tenofovir alfa-alafena, que é um mais encorpado. E esse alfa-perginterferon é um anticorpo, né? Então é só para aqueles que estão assim, bem mal, e porque ele tem muito efeito colateral, né? Então não é legal. E assim, essa medicação, tenofovir, se o cara cronificou, não vai ter cura, certo? O que é que eu quero? O meu objetivo aqui é tentar deixar ele dormindo, sem replicar, entendeu? Na crônica, eu tenho um tratamento, é suprimir a replicação viral. Como é que eu sei que o vírus não está replicando? Qual é o antígeno que eu vou avaliar? Não ouvi, Manu. O HBAG. HBAG. Então, ele é meu marcador que me diz se está replicando ou não, ou HBAG ou até mesmo anti-HBAG, certo? Então, o objetivo na hepatite crônica
é suprimir a replicação viral, reduzir essa inflamação do fígado causada pela agressão ali viral, né? Prevenir a cirrose, né? E principalmente, gente, prevenir o câncer, né? Então, se eu detecto um paciente com uma hepatite, eu posso evitar que ele se eu deixar o vírus dormidinho ali, ele não vai, provavelmente vai diminuir muito a chance dele ter um hepatocarcinoma ou evoluir para cirrose, certo? Então, e aí, se o cara tem hepatite, você está acompanhando esse paciente, você vai fazer o segmento dele. Então, se eu doso o ALT dele, o AST, e tá elevado, e continua elevado por 3 meses, opa, tem alguma coisa errada. Então, você já tem que provavelmente começar a tratar, porque está tendo uma agressão ali desse fígado. Aí tem uns critérios, tá? Então, tratamento, o que é que eu vou usar para tratar? Medicação, saiba mesmo o nome da medicação que eu uso para tratar a hepatite B, tenofovir. E para gestante, não tem contraindicação, certo? O benefício é muito superior ao risco. E outra perguntinha que a nossa paciente fez e você tinha que responder para ela. Não tem contraindicação à amamentação. Você pode dar o tenofovir e ele vai continuar amamentando como se nada tivesse acontecido. Inclusive, se ela tiver hepatite B crônica, também não contraindica a amamentação. Pode ter uma contraindicação relativa se tiver alguma fissura na mama, alguma coisa assim, você pode parar, porque pode aumentar o risco. Mas tratamento de hepatite viral, tanto a B quanto a C, não contraindica a amamentação. E nem a doença. Já pega essa. Que é isso é o que ela perguntou. Aí, não, você vai poder transmitir. E outra coisa, a hepatite aguda, a hepatite, ela interfere na via de parto? Era outra coisa que ela ia perguntar. Doutor, eu tenho hepatite, aí vai ter que ser vaginal, vai ter que ser cesáreo, como é que eu vou pegar, não vou? Não interessa. É indicação obstétrica, porque não tem diferença nenhuma. Os estudos foram feitos e foram mostrados que você ter parto normal ou cesariano não impede nada. O que é que impede? Se você fizer a profilaxia do bebê, que evita assim gigantescamente, né? E fizer a profilaxia da mãe ou o tratamento dela, que é o que a gente vai ver agora, certo? E aí isso aqui tem que saber. Isso tem que saber, tá? Tá, minha paciente tem hepatite viral crônica, aguda, certo? Então, como que eu vou tratar essa paciente, né? Com tenofovir, vou ter os parâmetros. Aí eu não quero deixar, ou ela tá com hepatite crônica, que pode regular, eu não quero deixar esse vírus chegar no bebê. Como que eu vou fazer para prevenir a, a, que o bebê pegue essa hepatite? Aí é o pulo do gato, né? A vacina todo mundo lembra. A gente faz, ou que queira ou que não queira, o ideal é fazer até 12 horas, né? A vacina, mas alguns podem fazer até as 24, certo? Pode fazer. Mas sair da maternidade tem que sair pelo menos com a hepatite B, né? E tem a imunoglobulina. Então, lembra que todo bebê que nascer de uma mãe hepatite B positiva, certo? A profilaxia que a gente tem que ver na hora que nascer é garantir que ele vai receber a vacina e a imunoglobulina. Isso é um detalhe, ó. Se cair uma estação, com certeza é um dado grande que pode ser que ele possa pedir, né? Certo? Beleza? E se uma pessoa também entrar em contato, né, vamos supor que você é um profissional de saúde, entrou em contato com a pessoa que você sabe que tem hepatite B, né, você já faz também a vacina, se não for imunizada, né, é susceptível, você não é imune, você não tomou vacina, não tomou nada. Então você tem que fazer a vacina e a imunoglobulina também. Certo? Aí aqui é do parto, né, também a mesma coisa. E aí, quando é que eu vou tratar a nossa mãe? Certo? No caso, a nossa paciente. A mãe, ela tinha que ter você vai ver alguns critérios. Vamos logo com esse fluxograma, que é legal. Ó. Chegou uma paciente
você fez lá na gestação, vamos supor, primeiro dia do pré-natal. Tu pediu todos os exames. Lá vem a paciente com o resultado. Qual é o exame que tu pede do pré-natal? É o HBsAg, né? O anti-HBsAg, HBsAg. Não é esse que tu pede? Esse fluxograma está na cartilha de gestação de alto risco. Tá, chegou o resultado. Deu positivo. Certo? Deu positivo. Aí agora, o que é que eu faço? Eu vou investigar se ela tem uma doença hepática. Como? Falei para vocês que a gente tinha que pedir ALT, AST, proteína, né, TAP, pedir um ultrassom. Não tinha que pedir? Porque se ela já tá doente, o fígado dela já tá fudido, então tem que começar a tratar. Então, tem doença hepática, eu já vou pro tratamento. Certo? E o tratamento que seria com quem? Tenofovir. Certo? Que ela tá gestante. Então, só posso tenofovir. Os outros são teratogênicos, não pode. Ah, ela tem contraindicação, aí vai ter que esperar. Aí você faz a profilaxia. Agora, deu positivo. Aí eu tenho que pedir, ó, ultrassom transvaginal, a ultrassom, né, abdominal, para ver o quê? O fígado. Tem alteração do parênquima hepático? Já tem um câncer lá? Tem alguma coisa, um nódulo? Não. Enzimas hepáticas, TGO, TGP e carga viral. E HBeAg. Opa. Por que eu pedi o HBeAg? Quero saber se ele está replicando. Então, ó, veio pouca carga viral aqui, ultrassom tá normal, enzimas hepáticas tá de boa, mas o HBeAg veio positivo, o que é que você vai fazer? Tratar. Aliás, você vai fazer a profilaxia começando em 28 semanas. No PCDT agora de 2003, ele fala para você iniciar de 24 a 28 semanas, você começa quem? Tenofovir. Certo? Agora, o HBE não deu na reagente, ou seja, eu não sei se esse vírus está replicando. O que é que eu faço? Vou. O fígado aqui está normal, vou ver os outros parâmetros, né? Então, se a carga viral tiver mais que 200 mil cópias, ou 1 milhão de cópias, que é 10 elevado a 6, ou seja, esse cara tem essa mulher tem muito vírus circulando lá dentro. É muita quantidade. Então, o risco dela passar para o bebê é muito também, não é? Então, eu indico a tratar. Certo? Esse é o cenário assim, gente. Às vezes lá na sua unidade, eu não tenho como pedir o HBeAg, porque é caro. Entendeu? Aí, o que é que você vai fazer? Você vai para esses outros. Pede uma carga viral, pede as enzimas hepáticas e pede ultrassom. Né? Então, você vê, ó, carga viral maior que 200 mil, ou cópias, ou o ALT mais que 2 vezes o valor, o limite superior de normalidade. Então, eu só preciso desses dois aqui para indicar profilaxia ou não, para ela tomar. Tipo, nesse caso, ela não tá doente da hepatite, digamos assim, ela não tá sendo, não tem hepatite, eu tô fazendo isso para prevenir que o feto pegue a doença. Depois que ela tiver o parto, aí eu posso manter ali de até 3 meses esse tenofovir, mas quem define quem vai, quando para, quem é? O infectologista que você encaminhou. Ele, no manual tá bem claro. A orientação é de 1 mês até 3 meses, mas quem define é o infectologista. Então, por isso você sempre vai mandar para ele. Porque é ele que vai definir se para ou não. Certo? E quando o bebê nasce, vacina e a imunoglobulina. Ok? Esse fluxograma, gente, é bom tá bem claro. Aqui, negativo. Vamos supor que deu negativo. Só porque deu negativo não vai ter? Aí você vai investigar, né? Teve contato prévio ou é um grupo de risco, né? Aí eu vou solicitar aqui, ó, anti-HBs e o anti-HBC. Fábio, por que eu solicito o anti-HBC? Que eu tô querendo descobrir dessa paciente? Ela não, eu fiz o teste rápido, deu negativo. Opa, ela não é imune, ela não tem um anticorpo, ela não tem nada, como assim? Então ela tá suscetível, vou ter que vacinar, vou ter que fazer alguma coisa, né?
Aí você pede o anti-HBS e o anti-HBC. Se vier só o anti-HBC positivo e o se vier só o anti-HBS positivo e o anti-HBC vier negativo, isso me diz o quê? Que ela é imunizada. Agora, se vem anti-HBS positivo e anti-HBC positivo, é porque ela está imune, mas porque teve contato com o vírus. Certo? Tá bom? Ó, se um deu positivo, vai estar imune, então segue a vida, né? Mas se esse deu negativo, então ela não teve contato com o vírus, ela não tem um anticorpo, aquela mulher desorientada que não sabe se vacinou, não sabe se teve a doença, tem que investigar. Como é que você vai descobrir? Pedindo isso aqui. Então, se vem os dois negativos, você sabe, ou você nem tem anticorpo e você também nunca pegou o vírus. Então, o que você vai fazer agora? Vai tomar as 3 doses da vacina. Certo? Quando é as doses da vacina no adulto, olha o detalhe aqui também. 0, 1 e 6 meses. A criança é o quê? 0, 2, 4 e 6 meses. Olha o detalhe. Tipo, essa coisinha aqui eu acho legal, porque isso pode cair. A vacina para essa gestante tem que ser, sabe? Tá? Basicamente isso. Muita coisa, né? Aqui tem uns textinhos para vocês lerem depois. Só se liga uma coisa, ó. Para a gestante, quando eu quero prevenir que ela passe, ela não tem indicação dela ser tratada para a doença que ela está tendo. Mas quando o meu objetivo é prevenir que ela passe para o bebê, a minha nota de corte para a carga viral é 200 mil. Mas se chega a gestante que tem doença hepática grave, ou seja, ela vai entrar para esses critérios aqui, ó. Mais de 2 mil e alto elevado, por mais de duas dosagens no intervalo de 3 meses, ou seja, tem lesão hepática e tem carga viral alta, então eu tenho que tratar ela. Independente se ela tem um menino ou não, eu vou tratar ela. Mas, do contrário, eu faço só a profilaxia, que eu vou começar a partir de 24 ou 28 semanas com tenofovir. Então, se tiver uma questão, profilaxia para hepatite B na gestação, tenofovir. Começa quando? A partir de 24 semanas, ou 28, pode estar lá. E o que é que eu faço com o bebê quando ele nasce? Imunoglobulina e vacina. Pelo menos isso, gente. Vamos aprender, né? Aqui eu já coloquei a manobra semiológica. Aqui tem duas, tá? Já falei da amamentação, né? Não transmite. E aí, gente, manobra semiológica do fígado, você tem duas manobras que você precisa. Assim, é bom saber pelo menos duas, mas uma já tira do prego, né? O Lemos Torres, que é o bimanual. Decora o bimanual. Eu falo sempre bimanual, porque nem sempre eu lembro o nome Lemos Torres, né? Como é que você vai fazer? Bimanual, são duas mãos. Vai ficar uma mão, né? A sua mão não dominante, ela vem aqui para nível da loja renal. Você vai ficar à direita do paciente. Sempre na manobra semiológica, eu vou ficar à direita do paciente. Tem algumas exceções lá no baço, por exemplo, que quando você vai fazer a manobra em garra do baço, você vai para a esquerda, mas geralmente você vai ficar do lado. Tá na dúvida, eu vou ficar do lado direito do paciente e vou fazer o exame. Vou fazer a palpação bimanual do fígado. Vou usar minha mão não dominante, vai ficar na região posterior, na região ali das lojas renais, e a minha mão dominante vai fazer a palpação do fígado sincronizada com a respiração, né? Então, geralmente, na estação que teve que ele cobrou isso, ele dizia que essa palpação começava do mesogástrico. Então, à medida, essa mão, ela vai colocar uma pressão aqui para cima, certo? Para o fígado se expor mais, tá? E eu, com essa mão, vou palpar. Esse fígado, o normal do fígado, ele vir no máximo até 2 centímetros do rebordo costal. Então, se você vier numa questão, um achado no exame físico que está acima de 2 centímetros, você já tem um fígado com hepatomegalia. Certo?
acima de 2 centímetros. E aí, você não começa daqui. Tem literatura que fala, que pede para você iniciar da fossa ilíaca, lá, bem daqui, e o INEP, na descrição lá do PEP dele, ele pede para iniciar do mesogástrico. Aí, como é que faz? Aí, o segredo é esse. Você coloca a sua mão bem aqui, aí vai falar assim, respire, senhor. Aí ele vai respirar. Na hora que ele inspira, o que acontece? O diafragma contrai e joga o fígado lá para baixo, não é? E aí, essa é a melhor hora de eu palpar esse fígado. Então, nessa hora que ele inspira, eu palpo o fígado. Ele inspirou, eu palpo o fígado, né? Aí, não achei o fígado. Aí, o que ele faz? Ele expira, solta o ar, o fígado sobe de novo. Aí, nessa hora eu faço o quê? Vou progredir a minha mão. Aí, ele inspira, aí, opa, palpei o fígado. Aí, palpei o fígado na inspiração. Então, pega esse conceito que serve para todas. Sempre eu vou conseguir palpar uma víscera melhor, essas vísceras maciças, né? Durante a inspiração. E aí você tem que dizer isso na hora que você for falar a manobra. Durante a inspiração, eu vou palpar, vou fazer uma palpação profunda desse órgão, né? Depois eu vou fazer uma aula só disso, aí vai melhorar, tá? E aí você vai encontrar esse fígado. Aí você vai ter os achados. E aqui você ia falar, Marília, aqui tá a descrição direitinho, depois vocês podem até ler. Era essa, que é a mais fácil que eu acho, se eu cair para mim assim, eu vou falar. Palpação em garra do fígado, ou a de Mathieu, tá aí, Fernanda? Então, garra e Mathieu é a mesma coisa, certo? Lá no baço tem a palpação em garra do baço também, mas é só baço. Então, você vai ficar, como é que você vai descrever essa aqui? Você vai ficar à altura do ombro do paciente, aqui, olhando para os pés dele, para os membros inferiores, né, digamos assim, em direção ao membro inferior, e aí você vai com a sua mão direita e esquerda, em forma de garra, e vai lá para o rebordo costal. Também do INEP ele diz que começa daqui, mas eu vi muitas literaturas falando que eu começo da fossa ilíaca direita. Porque, gente, eu já peguei um paciente que o fígado dele estava bem aqui, ó, tipo, quase na crista ilíaca. Então, se você começa a papar o fígado bem daqui, você não vai sentir alteração, porque o fígado já está aqui, a borda dele. Entende? Então, por isso tem que começar de longe, que ele vai crescendo, ó. E aí você vem, começa mais de longe e vem progredindo à medida que ele vai respirando e expirando. Na hora que ele inspira, eu palpo, na hora que ele expira, eu faço a progressão da minha mão, até chegar nesse fígado. Quando eu chego no fígado, eu posso encontrar o quê? Uma hepatomegalia, ou seja, quando ele está mais de 2 centímetros do rebordo costal. Se ele tiver com a borda romba, isso me indica o quê? Já falou. Se ele tem a borda dele aqui, o fígado tá com a borda, é para ser fininho, assim, é para ser assim, ó, bem fininho. Aí, o fígado você palpou lá, a borda dele tá assim, ó, romba, arredondada. Isso quer dizer o quê no achado no exame físico? Que o paciente tem o quê? Hepatomegalia. Ele era fininho, normal, só que ele foi engordando, 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 e a borda dele, ó, foi. Então ficou grande. Hepatomegalia. E vem, às vezes, esse achado nos. Vocês vão perceber que quando vocês forem ver questão, porque eu via muitas essas questões em prova também. Dizer lá, a gente nem se ligava. A borda do fígado romba. Olha aqui, hepatomegalia, me dizendo, gritando para mim, eu não sabia disso. Né? Certo? Se a consistência, geralmente a consistência normal de um órgão é fibroelástica. Mas se ele tiver pétreo, me indica o quê? Duro. Tem que desligar o teu. Quê? Cirrose? Cirrose. Porque a cirrose é uma cicatrização, né? Então, e lembrando que no estágio inicial da cirrose, eu tenho até um fígado aumentado, borda irregular e tal. Mas à medida que essa cirrose vai progredindo, o fígado vai diminuindo. Então, na fase avançada da cirrose, o fígado não vai estar grande, ele vai estar mais diminuído. Só que uma característica que vai vir no teu exame físico, na tua palpação, é borda irregular, consistência pétrea, certo? Indolor a palpação. Isso é o que vai vir, é só tecido fibrosado, não tem nada, né? Mas o nosso caso, o nosso fígado estava inflamado, estava inchado,
né? Ele tinha uma hepatomegalia ali. Então, por isso que na hora que palpou, sentiu dor. Fez essa palpação em garra, sentiu dor. Então, me indica que está tendo um sinal, uma infecção aguda, né? Algo agudizado naquele momento. Certo? Tá aqui. Coloquei para vocês, tá? Né? Nossa, é uma aula, né? Isso aqui é uma aula, mas é porque, gente, sinceramente, tocou muito. E assim, eu nunca sei qual o tema que eu vou falar na semana. Eu fico esperando sentir alguma coisa. Aí eu começo. E assim, eu odeio esse tema. Odeio. Mas eu tenho que saber. Todos nós temos que saber. Então, assim, eu vou colocar esse, porque eu pensava em vários, massa, mas só vinha esse pra mim fazer esse, fazer esse. Então, não, vai ser esse. Eu vou me lascar essa semana, mas eu vou fazer esse. Por isso que eu quase não dormi, eu quase não. Porque eu achei muito complicado porque tem muitas referências diferentes, as atualizações, e é um tema que a gente não gosta. Ainda bem que eu sempre gostei muito dos exames. E eu achava que isso era suficiente para me defender, né? Mas aí veio uma discursiva do INEP e me fudeu. Porque o exame, tudo bem, mas o resto de condutas e tal, né? Você não. Aí, assim, as outras medidas de prevenção, acho que até tinha colocado aqui, né? Não, que a gente tem que citar, viu, Marina? Você poderia ter falado, né? Além dessas que são mais específicas, a gente fala, ó, se você vai fazer relação sexual, usar preservativo para não passar para outras pessoas, não pegar outras doenças, não mais compartilhar a sua agulha, se você for usar droga, né? Não pode compartilhar, porque você vai passar assim como você pegou. Aí aqui tem até um conceito da redução de danos, né? Que é você pode dar a seringa para ela usar a droga se ela for usar. Entendeu? Você vai recomendar que ela não use, ó, mas se você for usar mesmo, eu vou te dar a seringa, que é para tu não se contaminar. Vocês já viram isso? Que é a redução de danos. A redução de danos. É quando você, cara, é melhor que ela faça com a seringa limpinha e não pegue hepatite e me gera um custo altíssimo para a vida toda, do que eu não dar a seringa para ela fazer. Entende? Esse é o conceito da estratégia de redução de danos. Isso cai em prova também, em objetiva, né? Já vi. E tem uma estação da Grazi que ela cobra esse conceito também. Quem é aluno da Grazi aqui, com certeza já deve ter visto isso. Práticas de segurança, práticas seguras em serviços de saúde, procedimentos estéticos, né? A coisa da estética está muito em alta. Vai que foi alguém que foi fazer um procedimento lá no esteticista ou na manicure que não esteriliza esses alicates, não esteriliza, né? Difícil ter uma que tem um autoclave. Estufa não esteriliza hepatite, tá? Estufa não dá em nada, estufa. Tem que ser um autoclave para você considerar que aquele material está estéril. Então, levar o seu alicate, a sua bichinha, para não ter a hepatite. Por isso que eu morro de medo de fazer unha, porque eu não tenho essas coisas, não. Testagem e a testagem do doador de órgão e de sangue, porque pode ter hepatite, né? Então, aqui, eu trouxe alguns exemplos, porque se for uma medida de preventiva, você vai ter que citar essas medidas de prevenção aqui, que são mais gerais, né? São coringas. E se for uma gestante, você vai ter que citar a profilaxia da transmissão vertical. Não tem para onde correr. Certo? Nem que não esteja lá nas tuas atividades, mas vai estar no PEP, tenho certeza. Porque é tudo que a gente não quer é deixar uma paciente com hepatite B passar a hepatite para o bebê. Porque o risco dele pegar a hepatite no parto é altíssimo, independente da via. E o que é pior, o risco dele cronificar é de 90% a 95%. Certo? Então, é um bebê que vai estar condenado à morte se você não tratá-lo. Não tratar a mãe adequadamente. Você entende como isso é grave? E é tão grave que é por isso que o Ministério da Saúde obriga você a fazer um teste da hepatite no primeiro trimestre e no último trimestre. Por isso. Para não ter. Porque sintoma a pessoa não vai ter, mas o bebê nasce fudido. Entende? Por que tu acha que o bebê tem que tomar a vacina da hepatite na maternidade? Que é para garantir que ninguém deixe de tomar essa vacina.
Nem aquela mãe mais maluca que mora na rua, pelo menos uma dose de vacina o menino tomou. Luana, preparada? Respira aí, galera. E recomeçamos. Deu para entender alguma coisa? Ó, é um tema difícil. Eu me esforcei, galera. Amei, viu? Porque caiu bem o tema que eu sou péssima. Sou péssima. Ai, como Deus é, né? Então era pra Uhum, você, e daí amiga. na hora Porque que, tipo, você chamou, eu fui, eu vou. é bom que você agora não esquece mais. Entendeu? Eu sou péssima em hepatite, meu Deus. Mas, gente, quem não é? Pelo amor de Deus, se eu não estudar. Negócio, faz um negócio aqui na minha Alguém que já tinha cabeça. estudado hepatite? A outra é para se divertir, a outra estação é para se divertir. É bem de boa, um assunto que. Né? Mas tem vários conceitos legais, dá pra gente. Vocês topam a outra? Eu tô de boa. Libera o Pepe aí antes. Ah! O PEP, gente, é só pra gente ter essas informações que eu falei, mas é mais pra você pegar, ficar atento àquelas informações ali. Não quer dizer que. Cadê? A gente nem colocou até nem pontuação direito nele pra não. Uma coisa que eu tava vendo é que a hepatite B tem que notificar, né? Sim. A aguda. Notifica todas elas. Né? No caso dessa nossa paciente, tinha que notificar, né? Ainda mais ela que era aguda. Aí existe até no caso aqui em Foz mesmo tem. É um local específico, né? O Centro de Hepatites hepatite. Virais. Isso. É. Ai, meu Deus, cadê? É um tema importante, galera. E assim, na nossa discussão ele cobrou a C e a B, né? A C é mais de boa, sabe? É bem mais de boa. Então, acho assim, quer dificultar, vai na B. Quer facilitar, vai na C. Que não tem esse monte de coisa aí. A pegadinha da C é mais aquela questão do exame, que o teste rápido não dá diagnóstico, tem que fazer a carga viral, e por aí vai. Né? Identificou as características, essa parte da amnésia eu nem coloquei muita coisa aqui, que era para pedir a caderneta da gestante, cartão vacinal sempre, né? Nunca esquecer. Perguntar sobre as comorbidades, uso das medicações, recente, internação. Por que medicação? Porque vai que a hepatite era medicamentosa. Vai que ela te dizia que estava tomando um monte de paracetamol, né? Então, solicitou hábitos da paciente. Aí aqui, ó, sempre lembrar dos hábitos, quando for algo assim, muito extraordinário, perguntar, né? Investigar mais. Fuma? Há quanto tempo? Quantos anos? É um paciente idoso que chega para ti com dispneia. Aí, quando chega lá nos hábitos, ele diz que fuma, tu tem que valorizar, porque pode ser uma DPOC, que o principal fator de risco é o fumo. Então tem que fazer o que dele? Carga tabágica, né? Então você tem que perguntar quanto bebe. É um paciente etilista, é um paciente cirrótico. A grande maioria do cirrótico tem muitos que é por etilismo, então você tem que perguntar se ele bebia. Eu vi várias estações já de hipertensão portal, PBE, não sei o quê, e a grande maioria, o ponto-chave da estação era pesquisar a bebida. Eu bebo 2 garrafas, 1 garrafa no dia. Então, opa, é uma cirrose por causa da etilismo. Mas mesmo assim, tinha que investigar a hepatite no PEP. Aí os exames, né? Eu nem foquei muito assim, separar tal, botei lá tudo junto, porque não era o meu objetivo nessa estação. Meu objetivo era saber que você solicitava uma IST, chama outras, né? Que chama, inclusive, o marido. Então você vai e pedir o exame das ISTs, as principais, e ainda vai chamar o marido para convocar o marido para fazer nele e tratar ele se for o caso. Então, um IST chama as outras, que elas são unidas, e ainda chama o marido. Tá? Aí, o exame que complementar que você podia pedir, pode pedir vários, né? Hemograma, não sei o quê, claro que vai pedir. Só que, para mim, para o caso que eu queria aqui ressaltar é isso, né? O HBsAg, né? O anti-HBC aqui, não, para ver se era crônico ou não, mas no manual nem pede que você coloque isso aqui. O anti-HBeAg,
Esse era o mais importante, porque se ele viesse positivo, eu já sabia que por mais que ela não tivesse nada, sem sintoma nenhum, mas chegou a paciente para mim, anti-HB é positivo, automaticamente, ó, com 24 semanas, a gente vai começar o tenofovir, certo? Por que com 24 semanas? Porque pode ser que nesse primeiro trimestre, primeiro semestre, a própria gestante faça um clearance viral e faça soroconversão e destrua o vírus. E lembrando que na fase embrionária, a chance também de transmissão é muito pouca. A menor taxa de transmissão é a fase na hora que o bebê está se formando. A chance maior que ele tem de pegar a doença é lá no final mesmo, quando vai nascer. Então, o diagnóstico era uma hepatite B aguda da gestação, né? Tinha que encaminhar ela para o pré-natal de alto risco, né? Você não vai dar conta, que você vê como é complexo aí, né, o negócio. Então, caminhar para o pré-natal de alto risco, infectologista, iniciar, como ela tinha um HBE positivo e estava meio que assintomático, os exames estavam normais, o estava de boa, então você começaria ali a profilaxia para evitar que o bebê tivesse hepatite quando ele nascesse, né? E aí as medidas de prevenção que você tinha que falar, tá? Aí, imunoglobulina para o bebê, as gerais, a vacinação para todo mundo. E aí esclarecer as dúvidas sobre a amamentação, que é um tema importante, né? Porque a maioria das pessoas vai chutar, não, contraindico. Porque a hepatite vai pegar. A medicação deve ser forte, vai pegar. Mas não contraindica, né? E tinha que falar que ia fazer no bebê a vacina e a imunoglobulina, certo? E ia seguir a vacinação dele normal, né? Aí encaminhou para o psicólogo, porque ela estava tristinha, desesperada, abandonada, então ela precisaria largar. E aí explicou a via, você explicou, né? A via de transmissão e tal, as vias como era que ela podia pegar. No caso da nossa, era uma transmissão por via percutânea, pela injeção de drogas. Certo? Não, é uma estação que eu fiz para a gente aprender, para gerar aquela ansiedade ou necessidade de aprender o tema. Certo? Não é? É uma estação que, se eu for fazer, eu tirar um 0. Certo? Então, nem. Beleza? Bora pra próxima? Topa ou quer deixar pra próxima? Vocês estão muito desanimados, meu Deus. Embora? Já tá aqui? Tá aqui. É só uma vez por semana que vocês têm, né? Embora. Não dá pra perder, não. Se eu não ficar aqui, eu vou ver o show e Lady Gaga, então é melhor ficar estudando. Show da Lady Gaga? É hoje. Aonde? Então, hoje é a Globo. É o do Rio. Não é hoje não, criatura.